E hoje vamos trazer aqui Ney Vital. Ele é jornalista, especialista em comunicação social e membro do conselho do Museu Gonzagão. E ano passado ganhou um título referente a cidadão do Exu, né? Isso. Muito bem-vindo e muito obrigado por você estar aqui e hoje para falar de uma personalidade tão importante como o Luiz Gonzaga do Nascimento. Luiz Lua Gonzaga do Nascimento. Olá, Dr. Diego Batista. A gente agradece também a parte técnica do nosso amigo jornalista radialista Rinaldo. E como diz Luiz Gonzaga, né, quando era convidado para falar da vida, da obra, a gente vem com muita satisfação, vem igual aquela sanfona branca para falar, principalmente nos tempos de hoje, de uma cultura da paz, de uma arte que não é só de Exu, Pernambuco, não é só do Nordeste, mas é uma arte mundial, porque Luiz Gonzaga, ao cantar o seu quintal, o seu pedaço de terra lá em Exu, se torna universal. E é também por este motivo, na condição de jornalista, de nós estarmos hoje aqui, para falar também da comunicação da ciência. Há muita gente, né, quando pergunta, mas Ney Vital, você é jornalista e tem tempo para pesquisar, estudar Luiz Gonzaga? Só tenho. A gente amanhece o dia, faz o nosso trabalho como jornalista e ali, como diz o poeta Greg Marinho, e nas sobranças do tempo a gente vem conversar sobre Luiz Gonzaga para fortalecer cada vez mais a obra que é a cultura brasileira viva. Luiz Gonzaga é um artista mais homenageado do mundo. É o primeiro artista pop do Brasil. Vamos começar do início. Quem foi Luiz Gonzaga? Qual foi a trajetória de Luiz Gonzaga? Doutor Diego, a pergunta, ela me permite primeiro ir antes do nascimento de Luiz Gonzaga. Para que os nossos amigos que estão agora nos acompanhando saibam, nós estamos falando da margem direita do Rio São Francisco, direto de Petrolina, né? Margem esquerda, Juazeiro na Bahia, margem direita. Mas a 300 quilômetros daqui, nós temos a Chapada do Araripe, que é exatamente onde nasce Luiz Gonzaga, né? Na fazenda Caiçara, hoje um dos distritos lá de Exu. Mas a gente tem nesses 300 quilômetros um raio, aonde nós temos Iguatu, que nasce Humberto Teixeira, um dos maiores compositores de Luiz Gonzaga, advogado. A gente tem o Padre Cícero, do Juazeiro do Norte, né, que nasceu em Crato, mas é conhecido como o Padre Cícero do Juazeiro do Norte. A gente tem, no lado da Paraíba, o nascimento de Ariano Suassuna. A gente tem também no Ceará Patativa do Assaré. E o que é que eu estou dizendo com isso? Que nós temos uma Chapada do Araripe, que na época dos crustáceos era uma só. Ela se divide, como está dividida hoje, mas o que é que a gente tem? Um raio de cultura com os maiores nomes que são pesquisados hoje. Porque quase que eu ia me esquecendo que em Serra Talhada nasce Virgulino Ferreira, o Lampião. Veja que Nordeste, que Brasil rico, né? Lampião, rei do cangaço, porque tem, né, a dinastia sempre se gosta muito dos nomes rei. A gente tem Luiz Gonzaga, rei do Baião. A gente tem Patativa do Assaré, um dos maiores poetas que poderia fazer parte da Academia Brasileira de Letras e também um dos compositores da Triste Partida, cantada por Luiz Gonzaga. Então a gente está numa região de muita riqueza, a gente está numa região de muita espiritualidade. E quando a gente diz isso, a gente chega exatamente no dia 13 de dezembro de 1912, nascimento de Luiz Gonzaga. O pai, Januário, tocador de sanfona e também concertador de fole de 8 baixos, ele diz que viu naquela época uma zelação, uma luz passando no céu. Hoje, em pleno século, né, a gente vê que isto é perfeitamente os estudos da ciência. Mas em 1912,
A pessoa dizer que viu uma luz passando no céu era tido até como algum, né, um doido, um visionário. Mas veja que o nascimento de Luiz Gonzaga já é dado também com essa espiritualidade, com esses conhecimentos. Luiz Gonzaga menino, as ciganas passando já naquela época para ir para Juazeiro do Norte visitar o Padre Inciso do Juazeiro. E aí lembre, aquela região da Chapada ela é muito cheia de energia, muito cheia de luz. E o Padre Inciso do Juazeiro era um conhecedor profundo dos conhecimentos da ciência, né? E a cigana diz, mãe, com a mãe de Luiz Gonzaga, esse menino, ele não fica aqui nesse pedaço de terra. Ele vai andar tanto que vai até voar. Ou seja, ela previa que Luiz Gonzaga ia andar de avião, né? Veja quantas vertentes nós temos para conversar do nascimento de Luiz Gonzaga ainda menino. Ele criança, a mãe relata isso. Uma das irmãs de Luiz Gonzaga relatou isso, que ele, a mãe e o pai sempre falavam que Luiz Gonzaga já nasceu diferente, né? Porque nas conversas com a irmã de Luiz Gonzaga dizendo, as conversas de mãe Januária e meu pai o Januário, mãe Santana e o pai Januário, já dizia que Luiz Gonzaga nasceu diferente dos demais. É tanto que com 8 anos já mexia na sanfona do velho Januário, né? E é bom a gente dizer que na família de Luiz Gonzaga tem um ótimo tocador de sanfona de 8 baixos, que é o Zé Gonzaga. O Severino Gonzaga também tocava muita sanfona. E Chiquinha Gonzaga. Você imagine que uma pessoa nascida em 1914, no mesmo período Luiz Gonzaga, anos 20, 30, 40, 50, uma mulher tocando sanfona de 8 baixos. É uma revolucionária também. Me disseram que ele era um pouco quieto, é verdade essa história? Luiz Gonzaga, quando criança, era quieto? Não, a minha linha de pesquisa diz que ele era muito inquieto, né? Porque já nasceu com essa genialidade. E me parece que nenhum gênio consegue ser quieto, né? Os pensamentos muito velozes, né? É tanto que naquele período, um dos melhores amigos dele, o chamado Gilberto, naquela época de criança, dizia que ele queria mesmo estar ali no Rio Brígido, tomando banho de açude, namorando, né? Os primeiros namoros com as adolescentes. Essa é a história de Luiz Gonzaga. No filme relata aquela questão da briga com o pai, de uma menina que ele gostou. E realmente essa história é verdade, né? Essa história é verdade. Nazarena era o nome da grande paixão de Luiz Gonzaga, né? Que era filha de um dos fazendeiros, de um dos coronéis da região. E Luiz Gonzaga já começa a saber o que é preconceito. Luiz Gonzaga, homem negro, né? Da cor negra, né? E uma paixão por uma mulher tida como rica, financeiramente rica, e todo mundo dizia que não era possível aquele namoro. E a história conta que um dia ele toma satisfação porque o pai da menina disse que não queria aquele namoro. Você vai casar com aquele sanfoneirozinho, aquele cabra não tem futuro. Aí Luiz Gonzaga parece que toma umas cachaças, vai lá na feira, toma satisfação, leva depois uma surra danada, né, da mãe e uns cascudos do pai, como se diz aqui no Nordeste. E aí é quando ele vai para Fortaleza, né? Arriba, como todo nordestino, em busca da grande conquista que ele já tinha. Isso aqui eu não fico. E vai para Fortaleza, serve durante 10 anos ao Exército. No Exército ele tem umas grandes lições de vida, né? Que um exemplo, quando ele vai tocar sanfona, o maestro da orquestra dê aí um Fá e um Si maior, né? E ele não sabia, porque ele só sabia tocar de ouvido. Que é uma oportunidade que a gente tem aqui, né? Muitos dizem, Luiz Gonzaga nunca estudou música. Ora, né? Estudou sim, ele não sabia ler partitura, mas ele, Dominguinho Sivuca, eles destrinchavam as 7 notas musicais de cima para baixo. É por isso que se tornaram grandes gênios, né? E só para que você que está nos acompanhando tenha uma ideia dessa genialidade de música.
Luiz Gonzaga consegue ser tão moderno, tão pós-moderno, que daqui a 500, 1000 anos será um Beethoven, né? Um músico estudado, pesquisado, diante de tanta grandeza, de tanta genialidade. E também cabe aqui, nesse podcast, a gente dizer as dificuldades também de se executar o que ele fez naquela época na sanfona. Tem muito sanfoneiro bom nos tempos atuais que a gente pode dizer, rapaz, toca aquela música do Luiz Gonzaga. Ele toca, mas não com os mesmos acordes, com as mesmas notas, devido às dificuldades. E as dificuldades que eu digo é devido à genialidade. Luiz Gonzaga dá acordes que parece que ele está com uma orquestra completa. E quem está dizendo isso aqui é a força da pesquisa do próprio Dominguinhos, que era outro gênio. Ele dizia que não compreendia como é que Luiz Gonzaga ali, né, pegava uma sanfona e com uma nota dizia tudo diante de uma música. E aí eles iam estudar a partir de Luiz Gonzaga. Você pega os tempos atuais, o que existe no Rio de Janeiro, em São Paulo, eu costumo dizer que são os frutos de Luiz Gonzaga. Bandas novas, grupos, gente com 20, 15 anos, que veja bem, esse ano, 109 anos de nascimento de Luiz Gonzaga e 33 do que eu costumo dizer, não a morte, mas o desaparecimento físico de Luiz Gonzaga. Em 2022, são 110 anos de nascimento e 34 de morte da passagem de Luiz Gonzaga. E me parece o quê? Que a tecnologia, esses podcasts, TV digital, tudo que veio de modernidade deixou Luiz Gonzaga mais rico ainda. Antigamente, por exemplo, eu sou um dos pesquisadores dele, estou na faixa dos 53 anos. Há 30 anos, quando eu tinha meus 20 anos, os meus discos eram raridades. Era eu e mais 10. Hoje o universo tem isso dentro de casa, dentro de um computador, o que eu acho muito, muito bom. O que aconteceu com a tecnologia deixou Luiz Gonzaga mais vivo ainda. Deixou disponível para todo mundo. Só para esclarecer pro pessoal, ouvido absoluto é aquela pessoa que consegue identificar notas, como por exemplo, o elevador, o som do elevador. Ele sabe qual nota, o telefone toca, qual a nota que o telefone, a porta do carro tá batendo. Ele consegue identificar através do ouvido aquele som. E é uma inteligência, no caso musical, aguçada, e no caso Luiz Gonzaga tinha isso. Um autodidata, não é isso? Um autodidata. Voltando um pouco aqui, ele vai para Fortaleza, e de Fortaleza serve o exército e vai para onde? Aí ele chega, né, vou voltar para minha terra. Só que quando ele está no Rio de Janeiro, chega um amigo e diz... Ele vai de Fortaleza e ele vai para o Rio de Janeiro. Isso? Exatamente. E no Rio de Janeiro, quando ele está esperando, naquela época era navio, né? Um amigo disse, mas Gonzaga, vamos ali, pega a tua sanfona que tem um canto ali que você vai tocar e você vai gostar. E ele vai. Naquela época, era os marinheiros que chegavam de toda parte do Brasil, né? Os mangues, os cabarés, os locais de dança que girava muito o movimento econômico e dinheiro. E na primeira parte que Luiz Gonzaga vai, ele disse, rapaz, eu não vou voltar para o Nordeste não aqui, que aqui deu dinheiro hoje. E aí ele faz toda a sua vida lá no Rio de Janeiro, e nesse mesmo período, né, é quando ele começa a escutar programas de rádio. E veja o que eu digo, naquela época a grande tecnologia era a televisão e o rádio. Luiz Gonzaga já escutava os grandes cantores antenógenos, né, que ensinou depois muita coisa a ele de sanfona, o próprio Orlando Silveira. E aí é quando ele vai fazer parte dos programas de calouros, né? É sempre reprovado porque a experiência que ele tinha era de tocar músicas, né, Fox, as músicas da Europa, por causa dos marinheiros que ali chegavam. E aí chega um dia, uns cearenses, né, e diz, rapaz, toca uma coisa lá do nosso norte, que naquela época era norte, nordeste. E Luiz Gonzaga, rapaz, eu não vou me lembrar mais não.
Mas a gente vai acertar isso, porque Luiz Gonzaga disse que tinha, como nós todos fomos estudantes, né? Ou esses estudantes cearenses, apesar das dificuldades, eles viviam lá numa república, que era um local onde os estudantes ficavam. Aí um dos estudantes disse: agora tem uma coisa, se você não tocar uma música lá do nosso Nordeste, você não vai mais pegar a xepa com a gente. A xepa era o lanche, o almoço, a janta. Aí Luiz Gonzaga vai, canta a introdução, né, do Vira e Mexe, que se tornou hoje, é como a gente conversou aqui, todo mundo conhece o Vira e Mexe. E quando ele vai e faz a apresentação do Vira e Mexe no programa de calor na Rádio Nacional, que representa hoje uma Globo, um SBT, o que existia de melhor de comunicação naquela época. E aí ele tira o primeiro lugar. E o próprio Luiz Gonzaga disse que ao tirar o primeiro lugar naquele dia dos calouros, vem as grandes oportunidades dele, porque ele é contratado para a Rádio Nacional, né? Também faz Rádio Tupi, é contratado pela RCA Victor, que era uma das maiores empresas, também para gravar só tocando sanfona. Por quê? Porque se dizia que ele tinha a voz da taboca rachada. A voz da taboca rachada era exatamente um preconceito com o Nordeste, né? Um exemplo, você que está me escutando, por mais fono que eu fiz, Rinaldo, porque o rádio dizia também que eu tenho um sotaque carregado, mesmo assim eu cheguei a fazer fono, mas veja que eu tenho um sotaque danado de carregado, que eu não acho, né? Eu trabalho muito para não ter esse peso, mas para Luiz Gonzaga teve sim, e aí é onde vem novamente aquela boa vontade e principalmente a certeza dele, que ele era um cantor, que era um sanfoneiro e que ele um dia ia fazer sucesso. Ele não se abateu com nada disso. E a partir disso surge as oportunidades dele grava os primeiros sucessos, conhece Humberto Teixeira, que Humberto Teixeira era advogado, que junto com ele é quem faz Baião, Asa Branca. E aí, Dr. Diego Batista e amigos, é onde vem um outro lado Luiz Gonzaga. A capacidade que ele tinha, ele já é um gênio, mas a capacidade que ele tinha de fazer amizade e principalmente escolher no sentido de saber quem era um grande poeta, um grande compositor. A gente cita, antes de Humberto Teixeira, Miguel Lima, né? As primeiras gravações em 1940, que é Miguel Lima, que era cunhado de Humberto Teixeira, cearense de Iguatu, que disse: olha, Gonzaga, essa ideia que você está aqui genial de criar uma música, especialmente do Nordeste, quem vai dar certo é o meu cunhado Humberto Teixeira, que é advogado. Quando Luiz Gonzaga vai conversar com Humberto Teixeira, os primeiros rascunhos já surge Asa Branca, já surge Baião, né? E a capacidade que Luiz Gonzaga tinha. Humberto Teixeira, um poeta, advogado. Depois vem Zé Dantas, médico, né? Você pega aqui na Paraíba, Sumé, a gente tem Zé Marculino, um verdadeiro conhecedor da natureza. Como é que um agricultor grava, por exemplo, vê os sinais da natureza e faz uma poesia dizendo que o pássaro carão cantou anunciando chuva no sertão? Que conhecimento! E o que é melhor hoje, né? Tudo isto a ciência está estudando. Agroecologia, permacultura, que é a ciência de cuidar das pessoas. Hoje é ciência, mas naquela época era popular, era cultura popular, né? Que era dos antepassados. Tipo. Né? E outra coisa, a gente está num período agora aqui no Sertão de Chuvas, alguns amigos, a gente conversando, dizer que Luiz Gonzaga, ele chorava quando sabia que estava chovendo no sertão, né? É uma coisa impressionante que a chuva representa para nós que vivem, né? Nós que vivemos nessa região. A representatividade da chuva. Aqui não na região que a gente mexe um pouco com agronegócio, com a exportação,
e a chuva demais é ruim, né? Mas para as pessoas que vivem no sertão, a questão divina que tem a chuva, né? Minha avó faleceu recentemente e choveu na minha cidade. Minha mãe chorou ao ver a chuva. Porque ao ver a chuva, lembrou da minha avó, do que representava a chuva para ela, né? E de certa forma isso passou para mim. Eu morei numa região em Teresópolis, Rio de Janeiro, que chovia 7 dias na semana. Então quando eu disse, rapaz, e essa chuva lá no sertão, né? Só voltando aqui um pouco, essa região que você falou do Rio de Janeiro, que era o Mangue, era uma região portuária, tá? E uma região, no caso, hipoteticamente rica, porque era bem movimentada devido aos navios que chegavam naquela região, né? E o Luiz Gonzaga, através do seu Pires, né? Rodava, contava e ele pegava e passava o Pires para poder ganhar as gorjetas e poder ganhar o seu dinheiro do dia a dia, não é isso? Me conta um pouco sobre a apresentação do Zé Dantas, porque o Humberto Teixeira foi apresentado, ele chegou para Miguel Lima e Miguel Lima pegou e direcionou ele para Humberto Teixeira. Já no caso do Zé Dantas tem uma história engraçada da apresentação dele. Me conta um pouco sobre isso. Zé Dantas nascido em Carnaíba, né? Carnaíba, que a gente chama Carnaíba do Pajeú. E se você percebe que todas as músicas de Zé Dantas têm a identidade, o pertencimento, né? Do rio Pajeú, do Riacho do Navio, Floresta. E a história conta que Zé Dantas, estudante de medicina, né? Estavam lá numa festa e alguém disse, você precisa conhecer o futuro médico, o cabo é um poeta danado, é lá dos Pajeú. E Luiz Gonzaga já fica encantado com o nome Pajeú, Riacho do Navio, né? O nome Floresta, Carnaíba, conhecedor que era. E a história conta que quando ele chega, já solta um aboio, né? E Luiz Gonzaga já fica encantado, dizendo quem é esse sujeito, né? Que era os tratamentos da época. E aí disse, olha, esse aqui é Zé Dantas, um estudante de medicina, e tem umas coisinhas aí, as coisinhas eram as músicas para mostrar para o senhor. E ele sempre dizia, né? Será que essas coisas prestam? E aí, quando escuta as primeiras composições de Zé Dantas, se apaixona e a amizade segue a vida inteira, né? Infelizmente, o Zé Dantas partiu muito cedo, muito jovem, né? No ano de 1962, e que deixou uma lacuna, um espaço muito grande, uma morte realmente precoce para a época. E a gente tem aqui um verdadeiro presente para ilustrar essa sua participação. A gente iniciou a nossa conversa eu lhe parabenizando, saber que um médico, um estudioso da música brasileira, né, que a gente não diz que é uma música regional, a gente também não diz que está resgatando, porque a gente vê Luiz Gonzaga e todas as vertentes, Dominguinhos, Sivuca, os cantadores de viola, os aboiadores, os nossos ancestrais, aqueles que o nome muitas vezes não é nem lembrado, para que nós hoje, né, Diego Batista, a gente possa estar aqui conversando sobre o futuro da música brasileira, né? Porque o presente está, o filho de Zé Dantas é também um colega seu, é médico, um renomado médico lá no Rio de Janeiro, trabalhou como médico também na cidade de Picos, como médico do Exército. E o Zé Dantas, né? O Zé Dantas filho, ele tem aqui uma passagem que os nossos ouvintes, os seus ouvintes vão ter o prazer de ouvir. É quando o filho de Zé Dantas, o doutor Dantas Neto, que inclusive é tio de Marina Elali, né? Que é cantora. É cantora, ele vai mostrar pra gente o que representava a genialidade do pai Zé Dantas. Quando a maioria das pessoas não viam nada, né, num vento balançando, no soprar do vento, nas ondas do mar, Zé Dantas fazia mais uma história, que é essa que agora a gente vai escutar. Eu sempre fui muito ávido de conhecer a vida do meu pai, por ele ter morrido eu tenho apenas 2 anos.
E sempre, quando eu tinha uma oportunidade, eu perguntava para meus avós, para minhas tias, para os amigos dele, e aí espontaneamente vi muito relato da vida dele. Então eu tenho na minha cabeça a biografia da vida dele, né? E o que mais me chamou a atenção é o fato de ele ter tentado de todas as formas fugir da música. Ele foi criado pelo pai e pela mãe, e os dois queriam que ele não fosse um tocador de botequim, queria que ele fosse um médico, e fizeram muita força para fazer isso. E ele tentou, eu juro que ele tentou, ele se esforçou, tentou não tocar, tentou fugir da música, mas uma vez ele falou para a irmã dele, Leda, vem de dentro, eu não consigo segurar, é uma coisa maior do que eu vou andando assim quando eu vi aquela ideia, e quando eu vejo virou música. E o que mais me impressionava nele era que ele pegava coisas do cotidiano, do dia a dia, coisas que passavam despercebidas por uma alma sem a sensibilidade da dele, e transformava aquilo numa música linda. Uma das coisas que me chamou a atenção é um dia tinha uma festa no Brejo da Madre Deus, e todo mundo estava lá fora esperando por ele. Ele foi no banheiro e não voltava. Quando chegaram lá, estava ele parado, batendo uma caixa de fósforo e olhando pela janela. O pessoal, ô Zé Danta, vamos embora, o que é que tu está fazendo aí? Ele, não posso, olha o que está acontecendo lá fora. Aí quando todo mundo olhou pela janela, não tinha nada para eles, né? Porque para Zé Dantas tinha um coqueiro, com a palha do coqueiro balançando, por trás uma lua. Aí o pessoal, o que é que tem ali, Zé Danda? E olha a palha do coqueiro quando o vento tá, olha o tom da jangada das ondas do mar. E assim nasceu uma música que Elba Ramalho ganhou um festival em Paris, em Balance, Balançar. Outra história que eu achei muito interessante, um dia ele estava numa festa, aí chega uma artista, e quem é o tal do Zé Dantas aqui, aquele compositor maravilhoso? Ele levanta, sou eu. Ou você é nada, Zé Dantas. Se você for, vai provar agora. O nome dela era Emilinha Borba. Ele fez, vamos dançar mais eu. E foi dançar com ela. E ele dançando com ela e conversando, e olhando para cima, olhando para baixo. Daqui a pouco ele puxava, vamos lá fora. Lá fora fazer o quê, rapaz? A música está pronta. Aí quando chegou lá fora, disse para ela, minha morena, venha para cá, para dançar shot, se deite no meu cangote e pode suspirar. Tu é mulher, para homem nenhum, tu tá defeito, por isso satisfeito com você vou dançar, fica a cintura fina, cintura de pilão. E ele fez a música dançando outra música. É uma coisa fantástica, né? Luiz Gonzaga viveu um período de ouro, né? Chegando a ser, até apresentando alguns eventos junto do presidente do Brasil, o General Dutra, né? E que ano foi esses? Isso tudo acontece nos anos 50, que é o que a gente chama a época de ouro do rádio. O rádio tinha a potência do rádio, a rádio nacional, ela chegava em Exu, chegava em todo o Nordeste brasileiro, em todo o Brasil e também na América Latina. Uruguai, Argentina ali, todos escutavam a rádio nacional. E Luiz Gonzaga era exatamente isto. É como você iniciou dizendo, era um artista pop, né? Popular, e todo mundo, presidente, governador, senador, prefeito, queria a presença de Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga era um homem midiático, visionário, e tudo isso o aproximou do poder da época. Juscelino Kubitschek era louco por Luiz Gonzaga. Existe um violão, um presente do presidente Juscelino Kubitschek, e eu presenciei isso lá numa visita que eu fiz ao Memorial Jacques do Pandeiro, lá em Alagoa Grande, na Paraíba. Uma assinatura de Juscelino Kubitschek para o Jacques do Pandeiro, que é um paraibano tido como rei do ritmo, da mesma época ali de Luiz Gonzaga. E Luiz Gonzaga não recebeu, né, não esteve presente só com os presidentes do Brasil, vários presidentes da América Latina e também lá dos Estados Unidos, Luiz Gonzaga estava presente.
E quando Luiz Gonzaga chegava para esses presidentes, o que é que ele fazia? Sempre pedindo para o seu Exu. Era impressionante, né? Se você vê as composições de Luiz Gonzaga, sempre se referindo ao pai, à mãe e ao seu Exu. É impressionante como na música brasileira um cantor valoriza tanto o nosso Nordeste. E aí vem uma parte agora que a gente fala de uma necessidade, né? O forró se torna, por incrível que pareça, né? Agora é que ele ganha oficialmente o título de patrimônio da cultura do Brasil. Mas isso o povo já dizia que é mais a importância. A importância está exatamente que agora o forró ele pode chegar a ser uma disciplina em salas de aula municipal, federal. Um exemplo, você já imaginou na sua formação, e graças a Deus que os seus estudos, né, o seu conhecimento, as suas heranças, talvez por causa do avô, do pai e as suas origens, fez você amar, se apaixonar e estudar a obra de Luiz Gonzaga. Mas imagine que Zé Dantas, aquele que o filho é médico e que Zé Dantas era médico, ele fazia música na época de estudante de medicina com os ossos, que era para poder fazer uma boa prova, e ele fazia música dos ossos do corpo humano. Veja que genialidade. Para estudar, no caso, anatomia, ele fazia uma associação, né? Uma associação. Com música para poder gravar os nomes dos ossos. Nomes, E aí os amigos, né, dizem, rapaz, é muito mais fácil a gente gravar. E haja todo mundo cantando e gravava, e era meio mundo de nota boa. E a gente está dizendo isso pelo seguinte: eu, particularmente, como um pesquisador da obra de Luiz Gonzaga, eu tenho trabalhado junto, e isso é um coletivo lá com o Balaio Nordeste, que foi quem fez as prescrições burocráticas para que o forró se tornasse patrimônio da cultura. E um detalhe aqui em primeira mão: ganhamos o título de patrimônio da cultura do Brasil e já estamos trabalhando para que seja patrimônio da humanidade, exatamente para que a gente tenha instrumentos de... A palavra é cobrar, reivindicar, dialogar com as secretarias de educação de municípios, estados e também de universidades, para que a música, o estudo da música de Luiz Gonzaga do Nordeste do Brasil possa ir para a sala de aula. Através desse prêmio, vocês conseguem que, no caso, tem uma disciplina do forró ou do Luiz Gonzaga inserida na grade curricular. Não é isso? Porque veja que nós iniciamos aqui a nossa conversa, né, com uma profundidade que é pouco discutida sobre o que é que representa aquele horto do Padre Cícero do Juazeiro. Tem toda uma representação ancestral. Viveram os índios careris ali. Um detalhe: o mundo tem conhecimento disso. E nós, né, nordestinos, não nos aprofundamos nesses estudos. Você que está nos escutando, você tem que conhecer Exu, tem que conhecer Assaré, a terra de Patativa do Assaré, tem que saber o que é que acontece lá em Iguatu, no Ceará, terra de Humberto Teixeira, Carnaíba dos Dantas, do Pajeú, terra de Zé Dantas. Você tem que saber Sumé, conhecer esse nosso Nordeste brasileiro e saber da importância da valorização que ele tem para a cultura brasileira. E aí, doutor Diego, quando a gente diz isso, a Academia Brasileira de Letras, este ano, né, já em pleno, pertinho de 2022, recebe Gilberto Gil, um cantor, e ele vai provocar diversos diálogos na Academia Brasileira de Letras sobre a música, né? Porque Luiz Gonzaga, ele é citado ainda hoje no mundo, a importância de Luiz Gonzaga. E nós nordestinos precisamos, toda cidade do Nordeste deveria tocar a música de Luiz Gonzaga, e quando eu digo tocar, transmitir através de rádios, das tecnologias digitais, música de Luiz Gonzaga. Oricuri Luiz Gonzaga fala. Aliás, né, naquela época, na época de ouro do rádio, Luiz Gonzaga foi conhecido, ele fez também programas de televisão, e ele era conhecido como Homem Show.
todas as cidades daquela época que tinha 50 mil habitantes, uma cidade nos anos 40, 60 com 50 mil habitantes, era uma metrópole como Petrolina, como Teresina, como as grandes capitais. E Luiz Gonzaga conhecia todas. Né? Piloto, que é um sobrinho Luiz Gonzaga, que inclusive mora aqui em Petrolina, dizia que se via louco, porque Luiz Gonzaga via as placas do carro. Piloto, você sabe onde fica essa cidade? E piloto, não, tio. Ele, como é que não sabe, rapaz? Né? E Luiz Gonzaga era isso, era esse homem genial. Inclusive, outro dia, eu participando de uma entrevista, ainda bem que foi Gilberto Gil que disse, né? Gilberto Gil disse, Luiz Gonzaga é um semideus. E alguns amigos disseram, não, aí já parte por fanatismo. Não, porque quando a gente fala da força energética de uma Chapada do Araripe, de onde nasce um Luiz Gonzaga, eu vou dar um exemplo como médico. O Geraldo Freire, na Rádio Jornal, uma vez perguntou, Luiz Gonzaga, para você ter um vozeirão desse, né, que impressiona, você toma algum remédio? Você tem algum médico que indica algum remédio? Esse menino, eu faço as minhas meizinhas. As meizinhas eram um chá do mato dado lá pelas rezadeiras de Exu, que inclusive Exu ainda hoje tem suas rezadeiras, né, que fazem seus chás, né, as benzedeiras. Lá tem o encontro Os Saberes da Caatinga, né, que é algo que o mundo tem que ter conhecimento. Só lembrando aqui, a Rádio Nacional era como se fosse basicamente a Globo, até pouco tempo atrás, né? Que hoje a rede de televisão tá em decadência, não é isso? E assim, até a questão sociológica, até por ter aqui, por exemplo, no Nordeste, pessoas que torcem pro Vasco, Flamengo, etc. Por quê? Porque no caso era a única coisa transmitida. E por esses lugares ter muito Vasco, Flamengo, esses times que jogavam naquela época. Então a rádio não era só música, mas também entretenimento através, no caso, dos esportes. Né? E esse avanço, essa expansão dela, no caso de atingir grandes localidades, né, a uma longa distância, se tornava Luiz Gonzaga, no caso, mais popular. Luiz Gonzaga teve esse período antes do governo de JK de ascensão, de época de ouro. No governo de JK, mesmo ele gostando, nós temos no caso a bossa nova e o surgimento do rock and roll. JK começa a cair, sua mídia começa a cair e JK começa a entrar mais nos municípios, fazer no caso aqueles shows em pequenas cidades, né? Conta um pouco mais sobre esse período. Luiz Gonzaga chega nos anos 50 ser o rei do baião, que é exatamente como você acabou de descrever, né? A mídia, a grande mídia era o rádio, Luiz Gonzaga arrastando multidões, fazendo campanhas. Um exemplo, as campanhas de hoje de vacinação contra a poliomielite, Luiz Gonzaga participou de tudo isso ativamente, porque era o nome que chamava os pais de família para vacinar as crianças naquela época nas campanhas. Vendia tudo, né? Bicicleta, pilhas, tudo o nome Luiz Gonzaga, muito comercial. Mas aí chega os anos 60, né? Os anos 60 chega e junto vem a bossa nova. E Luiz Gonzaga vive um período de declínio. Aí o que é que ele diz? Eu vou para o meu Nordeste. E aí ele começa a fazer seus shows nas cidades do interior do Nordeste. E um detalhe, eu tenho várias gravações de Luiz Gonzaga fazendo campanha para os políticos do Paraná. Veja bem, né? Campanhas políticas para políticos do Paraná. Veja a força, a valorização que Luiz Gonzaga tinha. Inclusive, antes da pandemia, eu estive no Paraná. Eu fui visitar a minha filha e a minha neta, né? E, lógico, aproveitei para saber, porque Luiz Gonzaga tem uma música que fala no Paraná, Fogo do Paraná, composição do maranhense João do Vale. E eu encontro lá jornais, óbvio que através da internet, né? Mas o celeiro era o Paraná. Eu encontro exatamente informações
que nos anos 60 o norte do Paraná viveu um grande incêndio. Ou seja, a composição é algo real. E aí eu conversando com o nosso Flávio Leandro, ali de Bodocó, levo para ele essas informações e aí a gente quase que passa uma semana tentando descobrir, porque João do Vale certamente passou aqui também em Petrolina, inclusive teve uns namoros, né? Porque ele é autor de Teresina a São Luís e o trem passa por aqui, vai para Teresina e aí a gente fica sem entender, e Bodocó? E aí são isso que nos motiva a viver. Mas aí vem o declínio do nosso Luiz Gonzaga. E aí o que é que acontece? Gilberto Gil, Caetano Veloso, Jardim Macalé, né, Tom Zé, o que é que eles dizem? Tudo isso que a gente está cantando agora tem um nome, tem uma origem. Luiz Gonzaga do Nascimento, o rei do Baião, que cantava na Rádio Nacional, e aí dá todas as referências para os jovens daquela época. E o que é que acontece? Luiz Gonzaga no ostracismo, no esquecimento, sem ser tocado em rádio, toda a imprensa corre. E quem é esse Luiz Gonzaga? Aí Luiz Gonzaga, né, põe novamente a sua sanfona branca no peito e mostra quem ele era, afinado, né, gênio na música, um estudioso do Nordeste com seus parceiros. E aí Luiz Gonzaga volta de novo às paradas de sucesso. Rádio tocando, televisão procurando ele, né? Esse movimento cultural, o tropicalismo, que reúne, no caso, Gil. Caetano, Jardim Macalé e Tom Zé e companhia, né? E revive, no caso, essa salada de fruto que é a cultura, né? E revive, no caso das origens, no caso deles, é o Luiz Gonzaga. A posteriori, tem um rapaz chamado Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior. E tem uma briga familiar com esse tal de Luiz Gonzaga. Como é que era um pouco isso aí? Inclusive, o Luiz Gonzaga, ele era tão gênio, mas tão gênio, que existe um disco, né, um LP, que pode ser encontrado aí nas internets, hoje nas plataformas digitais, ele cantando só músicas da época da Tropicália, né? Composições de geniais. Essa eu não sabia. Um outro Luiz Gonzaga. Inclusive ele diz que foi um dos discos, né, das gravações mais difíceis dele fazer. Modernidade, né? Gravações de Caetano, inclusive é o que ele gravou, Fica Mal com Deus, né? Ele grava Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores. Essa também não sabia, né? Viu? Tudo isso Luiz Gonzaga gravou. Inclusive eu tinha uma gravação, né? Porque uma das críticas, só para a gente não falar só bem de Luiz Gonzaga, uma das críticas que fazia a ele é que ele sempre esteve do lado dos militares, do poder, né? E é tanto que ele dizia que não se meteu com a ditadura, né? Aquele período. E aí eu começo a responder o que você me perguntou. É aí onde estava a grande divergência dele com o filho Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior. Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, para a época um revolucionário da música, contestava tudo que era presidente, né? Inclusive num dos encontros com Luiz Gonzaga e o presidente João Batista Figueiredo, o presidente estava mal-humorado, aí de Luiz Gonzaga, diga aquele seu filho que me deixa em paz, né? Numa das discussões. Mas veja a importância de Luiz Gonzaga para a história. Um presidente da República, né, preocupado com que um poeta, um Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, estava cantando naquela época. Mas essa era a grande divergência. Ainda bem que a história conta e que está gravado que nos anos 80 eles se reaproximam, faz aquele show A Vida do Viajante, que até hoje é uma das coisas mais emocionantes da música brasileira. Para mim, o disco dessa turnê é um dos 10 melhores. Na minha opinião, tô falando dos meus 10. É um dos 10 melhores. Em tempos eu paro e escuto esse disco, que é uma união do Gonzaguinho e Gonzagão, e no caso um show que cada um canta uma parte.
e eles fazem um discurso. O Luiz Gonzaga era famoso também pelo o discurso e a música, né? Entre as músicas ele discursava. E entre cada música e outra, tanto o Gonzaguinha quanto o Gonzagão conversam. E eu acho bem interessante isso. Realmente está entre os 10 mesmo, né? No caso para mim, né? E um detalhe, né? Ali a gente vê toda a modernidade de Luiz Gonzaga. Ali é um órgão, param pam pam, né? Cantando da vida, né? Se na saudade se canta, na alegria também se chora. E um dos melhores, na época, o órgão, né, eletrônico, que Luiz Gonzaga tinha isso. Outro dia um amigo meu dizia: pai, Luiz Gonzaga, eu vou te dizer, uma hora falava mal das guitarras elétricas, mas Luiz Gonzaga grava o Fole Roncou, tem um baixo, uma guitarra que é algo extraordinário. O Renato Piau, que está nesse show, né, O Rei Volta Pra Casa, ele disse que Luiz Gonzaga de vez em quando dava umas olhadas para ele, porque ele ainda está vivo, né? O Renato tocava, sabe para quem? Para, como é que chama? O gordinho, ó, a gordofobia. Me ajuda aí, Rinaldo. O compositor de Leva Eu. Rapaz, é Wagner? Não, rapaz. Como é o nome dele? Esqueci. Tu corta essa parte. Não, tudo bem. Não embora. Aqui pode rodar. Como é o nome dele? Tim Maia, rapaz. Tim Maia. Vamos lá. É mesmo. Tim Maia. O Renato tocava para o Tim Maia, né? Ou seja, esse eram os músicos de Luiz Gonzaga na época. Tanto um quanto o outro, para tocar tanto com Gonzaga, tanto com Tim Maia, o cara tinha que ser bom. A gente conversava aqui exatamente sobre isso. A capacidade que Luiz Gonzaga tinha de estar perto dele, tinha que ser beirar a genialidade, né? Porque quantos meninos Luiz Gonzaga escutou nos meus de feira? Mas eu com esse ouvido que você explicou tão bem do que é um ouvido absoluto, ele quando escuta o Dominguinhos e os dois irmãos, diz: aí tem 3 gênios, né? E o Dominguinhos prova, porque Dominguinhos supera magistralmente, né, na sua obra o mestre Luiz Gonzaga, né? E o Luiz Gonzaga encontrou o Dominguinhos numa feira, me corrija, encontrou numa feira e disse para procurar ele no Rio de Janeiro. Isso. Dominguinhos, junto com o pai, vai pro Rio de Janeiro através de um pau de arara, chega lá, procura Gonzaga, e Gonzaga passa a incorporar ele na equipe dele. Isso. E a partir disso, o Dominguinhos vai ganhando corpo, começa a gravar disco e começa a acompanhar. E a questão da espiritualidade do Luiz Gonzaga era tão grande que ele já começa a desenhar e dizer que o herdeiro musical dele era Dominguinhos. Isso. A questão da espiritualidade do Gonzagão, a gente fala para ele olhar para um cara e dizer: esse eu vou levar e esse cara vai se tornar isso e isso. A gente estava relatando aqui anteriormente nos bastidores sobre Pinto do Acordeão, que também era um fã dele, fã do Gonzagão, da região nordeste, da Paraíba. E no caso ele começa a tocar acordeão e ele começa a acompanhar Gonzaga. E Gonzaga pega e chega em um determinado bastidor que os dois iam participar, só que o Pinto estava descartado. E ele pergunta: vai tocar não? Pinto: não, o cara não deixou, não sei o que. Ele diz: você vai tocar. Aí chega pro cara da televisão e fala assim: ele vai tocar e acabou, se ele não tocar eu não toco. E Pinto teve uma carreira também exemplar, também tocando até pouco tempo atrás. Ele faleceu no ano passado. Eu tenho a oportunidade de falar, o Luiz Gonzaga não teve a chance, né, a oportunidade de assistir sequer um show, né? Não tive. Mas em vida e eu tive, né? E aí isso me provocou uma riqueza muito grande, inclusive de humanidade, que foi conviver com Dominguinhos. Todo dia 12 de fevereiro eu tinha, naquela época, o número da casa de Dominguinhos para ligar para ele. E quando eu demorava, ele dizia: pensei que você não tinha esquecido.
Eu tive essa alegria e falo isso de público, porque essa nossa conversa ela vai ficar por mais 100 anos, principalmente para que os jovens tenham conhecimento. E o que era Luiz Gonzaga? Luiz Gonzaga era exatamente isto. Distribuía sanfona. Uma sanfona hoje, uma sanfona mais ou menos, ela custa uns 30 mil. Uma sanfona ótima, ela ultrapassa 100 mil reais. Então vamos, pensar que Luiz Gonzaga só dava sanfona boa. E foram mais de 300 que a história conta. Entre elas está a sanfona de Dominguinhos. E aí, Dr. Diego e amigos que nos escutam, uma das histórias mais bonitas que eu escutei, presenciei, foi Dominguinhos dizer lá em Exu, contar pra gente, e foram poucos que ele contou. E aí eu sempre me emociono porque ele disse o seguinte, que depois que conheceu Luiz Gonzaga, exatamente nessa data, que ele está tocando no Meu de Feira porque estava, ele mesmo disse, passando fome, não tinha sequer um pão com rapadura, uma farinha, a mãe junto os meninos, bora tocar ali no meio da feira, e depois dessas apresentações no meio da feira, Dominguinhos e os irmãos vão tocar lá num edifício, que é um hotel, que é o Tavares, ainda hoje existe o Hotel Tavares em Garanhuns, ia tocar, sabe para quem? Para Dominguinhos, para Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga os escuta e naquele dia, Dominguinhos disse que ele deu tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que não faltou farinha pro resto do ano. E Dominguinhos conta a gente o motivo da gratidão que tinha por Luiz Gonzaga. Depois daquele dia, nunca mais faltou o pão de cada dia na mesa da família de Dominguinhos. Isso é uma das histórias mais belas que eu já escutei e que faço questão de transmitir, inclusive na minha função de jornalista, quando eu estou escrevendo algum texto, eu faço questão de me lembrar dessa história para eu não perder o sentido de humanidade do outro, olhar no olho e saber que ali tem um ser humano e eu tenho que saber que ali existe uma alma que além de um corpo físico. Porque Luiz Gonzaga, quando faz ter o pão de cada dia na mão de Dominguinhos, ele fez por cantadores de viola, ele fez por aboiadores, faziam por aquelas pessoas que estavam nas feiras cantando e diziam que quando ele ia passando na estrada e via um circo, o circo naquela época representava o grande momento, do povo ter um momento de lazer. E quando ele passava e via um circo com aquela lona furada, ele ia lá e dava o dinheiro para o dono comprar uma lona nova. Só que ele dizia, daqui a 3 meses ou 4 meses eu volto para saber se você botou a lona mesmo, Que esse era o Luiz Gonzaga. Pô, que história legal. Essa história também, eu não sabia da comida. Sabia que ele tinha ajudado, mas não nessa proporção. Legal. Em 2010, eu morava no Rio de Janeiro. E lá eu frequentei o Palácio Capanema. Estava até conversando com um primo meu recentemente sobre esse palácio. Tem azulejos Portinari, tem no primeiro andar o Jardim por Rua Lemax, é um edifício desenhado por Oscar Niemeyer. Isso fica no centro do Rio de Janeiro. Ficava próximo ao cursinho onde eu tinha aula e eu passava a tarde lá estudando. Na biblioteca Euclides da Cunha, me deparei com 2 obras sobre Luiz Gonzaga. Uma referente baseada ao livro, ao filme, que foi lançado há 10 anos atrás sobre Luiz Gonzaga, e o outro é um matuto que conquistou o mundo. E a partir dali eu tive a noção, como nordestino, do tamanho de Luiz Gonzaga. Até ali eu só conhecia um pouco, gostava da música, mas não tinha noção. A partir daqueles 2 livros eu tive realmente a noção também do Luiz Gonzaga e quanto o marketing do nordestino referente ao Luiz Gonzaga estava péssimo. Que, por exemplo, na minha opinião, é como se fosse jogar hoje no Benfica ou no Porto.
Ao ser contratado, você tem que passar 1 a 2 dias conhecendo a história, no caso do clube. No caso do nordestino, eu acho que num período escolar dele, ele tem que passar um tempo alguém falando sobre a importância e quem é Luiz Gonzaga. E foi lá que também, nessa época, também eu descobri que é um artista mais homenageado do mundo, é o primeiro artista pop brasileiro, e pop realmente, né? Apesar da denominação inglesa, né? Mas é o primeiro artista popular. Então, eu lhe trouxe aqui, por causa dessa importância dessa figura para nós, né? E quanto sui generis, né? Uma coisa tão essencial para nós, brasileiro e nordestino, do Luiz Gonzaga do Nascimento. E o cara era uma referência tão grande que acabou que seu filho seguiu um caminho diferente e tendo também um nome na música popular brasileira, né? Então, assim, muito obrigado pela sua presença, tá? Eu vou te fazer agora 3 perguntas e eu quero que você me responda com uma ou no máximo 2 palavras. O que é sertão pra você? É vida. Quem é Ney Vital? Um visionário. E o que Ney Vital luta? Pelo amor, pela paz e a cultura. Muito obrigado, tá? A gente é que agradece e a importância desse seu trabalho, né? Não só na sua vida social e na sua vida como médico, mas principalmente de ter esse pertencimento brasileiro, esse pertencimento universal. Você, quando cita esse edifício, você teve no lugar que a gente poderia dizer sem medo nenhum. É uma das 7 maravilhas do mundo devido à biblioteca. Não foi por acaso que você encontra os livros de Luiz Gonzaga lá. E ao encontrar os livros de Luiz Gonzaga, você encontra um livro premiado, Prêmio ESSO, conhecido no Brasil e no exterior. Hoje, Luiz Gonzaga continua um nome mais estudado. Pesquisas de pós-doutorado na Inglaterra, né? Isso a gente diz Inglaterra para dizer que ele é universal. Teses de mestrados, inúmeras pesquisas de trabalho, de conclusão de curso. Ou seja, Luiz Gonzaga e o seu valor é como eu disse logo no início. Se a gente pega esse raio de 300 quilômetros e a gente conclui dizendo que nesse raio de 300 quilômetros a importância de nós nordestinos conhecer esse raio de 300 quilômetros é porque o educador Allenberg Quindins diz que tudo isto um dia foi mar. E aí eu desperto você ao conhecer a Chapada do Araripe a partir de Exu, Pernambuco, Crato, Juazeiro do Norte, Barbalha, Santana do Cariri, saber o porquê que a gente está dizendo que Luiz Gonzaga bebeu na fonte de uma terra da época dos Cretáceo que foi mar. E aí o Allenberg diz que ainda hoje, na Chapada do Araripe, o vento sopra, canta com saudade do mar. Porque tudo isso que nós conversamos agora é um estado de espírito. O vento sopra e canta. E se você tiver alguma dúvida, escute qualquer composição dos poetas, compositores e que Luiz Gonzaga interpreta. Você vai encontrar exatamente essa cultura gonzaguiana universal. A nossa verdadeira gratidão. Valeu, muito obrigado.